Vamos lá, galera. Então, ó, a gente vai estudar um pouco da história da física. Então, o que estuda física, né? Física estuda todas as leis que regem o universo. Então, se um átomo está se movimentando, a física tenta estudar essa lei, por que ele se movimenta, por que as galáxias se movimentam, por que uma estrela explode. Então, a física tenta responder os porquês que ocorrem na natureza, tá bom? Separei aqui uma linha do tempo. O que está acontecendo aqui? Pirâmides de Gizé. Essa pirâmide foi construída por volta de 2500 anos antes de Cristo e foi primeiro trabalho que se tem anotado estática. Então, cálculo de esforços. Eles já sabiam como construir utilizando esse aparato físico. Tá legal? Então esse foi o primeiro texto que se tem notícia. Aí já deu um salto muito grande na história, né? Tiveram muitos outros cientistas, mas para mim esse daqui foi um dos primeiros grandes, né? Então Galileu ele desenvolveu a experimentação e também um formulismo matemático, além de desenvolver um método científico. Então, antes de Galileu, a ciência era racional, mas ele não tinha um método, como se fosse passos para seguir, né? Então, Galileu desenvolveu isso, passos que você consiga outra pessoa replicar o mesmo experimento que você fez. Então, a partir de Galileu, para ser ciência, tinha que ter esse método científico. Outro cara que quebrou a forma de pensar em física foi Isaac Newton. Então, Isaac Newton, ele, ele desenvolveu o cálculo diferencial e o cálculo integral. Desenvolveu também a ótica, as bases da ótica, dispersão de luz. Ele estudou bastante cores, formação de imagem, além de criar uma lei que explica o movimento dos astros, que é chamada de Lei da Gravitação Universal. E por fim ele criou as três leis que levam o nome dele, que explica basicamente a mecânica, né? São as leis fundamentais para se estudar a mecânica. Em 1900 a gente tem o Planck, Max Planck, ele desenvolveu a base da física quântica. Então esse carinha aí desenvolveu outro modo de pensar da física. A física quântica é a física que estuda coisas muito pequenas. Elétrons, prótons, nêutrons, átomos em geral. Então é uma física totalmente diferente da física que a gente chama de newtoniana, que é a física mecânica. Tudo bem? E por último, e não menos importante, o Einstein. Então o Einstein também ele desenvolveu uma teoria totalmente nova, que é a relatividade geral. Relatividade geral, você estuda, entre outras coisas, espaço e tempo, tá? Também dá para explicar a gravidade, entre outras coisas. É muito complexo eu falar disso agora, né, para vocês. Vocês têm que ter uma base, uma grande base para começar a entender isso, tá legal? Eu separei algumas das áreas da física que vocês vão estudar esse ano. Então, primeiro, astronomia. Então, o que estuda astronomia? A astronomia, ela estuda as leis do universo, né? Então, por que os corpos se movimentam, o que é uma órbita, por que os corpos não caem em direção ao Sol, onde o Sol está na galáxia, o que é uma galáxia, por que buraco negro engole tudo. Então são essas coisas que a gente estuda em astronomia. Mas a astronomia é uma área bem ampla, tá? A gente vai estudar isso agora, mas não é só isso que a astronomia estuda. Então a segunda área aqui vai ser o eletromagnetismo. Então o que é o eletromagnetismo, né?
A primeira parte de elétricas a gente estuda desde a eletrostática, que são átomos parados, até corrente elétrica, que são átomos em movimento. Então a gente vai estudar o comportamento de átomo, quais são os fenômenos decorrentes desse comportamento, e também a gente estuda a parte magnetismo, que são, em geral, a gente lembra de bússola, né? Então a gente vai ter polo norte, polo sul, e no final de tudo a gente junta essas duas teorias. Por isso que a gente chama de eletromagnetismo. E a gente vai ver como que junta, que isso acarreta na nossa vida. Agora a gente vem à parte mecânica. Então a parte mecânica a gente estuda as leis de Newton, a gente vai saber os esforços, né? Que força tem que aplicar aqui para levantar um certo peso do outro lado, porque as guindastes caem. Mecânica também estuda o movimento, velocidade. A gente também estuda o movimento dos fluidos, por exemplo, submarino, qual é a pressão que ele aguenta devido à coluna de água em cima dele. Então a gente estuda basicamente isso no oitavo ano. Agora a gente estuda ótica. Também vamos estudar ótica. Também foi desenvolvido por Newton, né? Então aqui são dispersão da luz branca. A gente vai estudar por que forma arco-íris, como forma. Também estuda captação de imagem, como se forma uma imagem. A gente estuda lupa, luneta, telescópio, que são lentes, certo? Associação de lentes, como que faz para aumentar ou diminuir um objeto, como que torna um objeto mais nítido, o que é luz em si, né? Porque a gente tem diversas cores de luz, existe luz invisível. E por último, a física que a gente chama de moderna, que é uma física que está mais próxima da gente, certo? Então essa física, ela mistura diversos elementos, desde física quântica, eletromagnética, radiação, certo? Física nuclear, e como que a física em si auxilia o modo que a gente vive, né? Porque imagina não existir mais computador, ou esse equipamento que é para radioterapia, né? Aqui tem uma foto de bomba nuclear, mas a energia nuclear, a física nuclear também gera uma energia muito grande, benéfica para a gente, não só a bomba. Certo? Então, galera, por hoje é só. Esse seria o módulo 5, né? Bem em suma. Espero que vocês tenham gostado. Estudem. Um grande abraço.